velocidade média, V igual a ΔS sobre ΔT. E Delfrânio, quais são os cuidados que eu preciso ter com os sinais quando eu for trabalhar com essa equação? Primeiro, você não precisa ter preocupação com o sinal do ΔT, porque o ΔT é positivo sempre. Basta lembrar que como o tempo só anda para frente, então em qualquer intervalo de tempo, o instante final é maior do que o inicial. Dessa maneira, o ΔT, como eu disse, é positivo sempre. Agora, é preciso tomar cuidado com o ΔS, porque nós temos duas possibilidades de variação de posição. Primeiro, eu posso ter um ΔS positivo quando se tratar de um movimento progressivo. Mas é preciso lembrar que toda direção tem dois sentidos possíveis, o que significa dizer que eu também posso ter um ΔS negativo quando se tratar de um movimento retrógrado. Delfrânio, você pode me lembrar o que é um movimento progressivo e um movimento retrógrado? Vamos lá. Quando a gente fala de movimento, é necessário que haja um referencial, nesse caso arbitrário, e o referencial é o eixo dos espaços, e essa setinha serve para indicar para que lado nós vamos admitir as posições como positivas. Nesse caso, a gente está lembrando um conceito lá da matemática dos eixos orientados, como no sistema de eixo cartesiano. Logo, todo eixo desse tipo, além de ter uma orientação, ele também tem uma origem. Dessa maneira é que eu sei, quando eu observo um movimento, se ele está indo a favor da trajetória ou se esse movimento acontece contra a trajetória. A favor ou contra a trajetória tem a ver com o sentido do movimento. O que é que implica cada caso? Se o movimento é a favor da trajetória, nós temos para cada deslocamento uma posição final sempre maior do que a posição inicial. O que significa, então, dizer que nesse caso eu tenho ΔS sempre positivo. E é exatamente isso que nós chamamos de movimento progressivo. É aquele movimento que acontece no sentido do referencial. Ao contrário, se nós temos um deslocamento e ele acontece contra o sentido da trajetória, nesse caso, então, nós temos uma posição final sempre menor do que a posição inicial. Matematicamente falando, se ΔS é posição final menos inicial, nós vamos obter um ΔS, nesse caso, sempre com sinal negativo. E é isso que nós chamamos de movimento retrógrado, aquele em que o móvel se desloca no sentido contrário ao da trajetória. Bom, voltando para a fórmula, o que é que isso significa em termos de sinal para a velocidade? Nós temos duas possibilidades para o sinal da velocidade. Primeiro, a velocidade pode ser positiva quando o movimento, então, for progressivo. Uma definição da matemática. Se a velocidade é a razão entre o ΔS e o ΔT, mais e mais dá mais. Agora, e é o que você precisa tomar mais cuidado na hora de resolver as questões. Quando a velocidade precisa aparecer com um sinal negativo. E isso vai acontecer quando você estiver trabalhando com um movimento retrógrado. E, de novo, a matemática justifica. Se a velocidade é a razão entre o ΔS e o ΔT, menos e mais dá menos. É importante o lembrete. Quando uma grandeza é positiva, você nem precisa se preocupar com ela, porque, afinal de contas, mais 10 ou 10, por exemplo, dá na mesma coisa. Agora, cuidado quando você tiver que colocar o sinal de menos, porque se você esquece de colocar o sinal, nesse caso, você perde uma questão. Inscreva-se no canal para você ser avisado por e-mail toda vez que um vídeo novo for publicado. Se tiver curtido o vídeo, ajude a manter o canal no ar. Clica logo aí embaixo e dá um joinha. Em caso de dúvida ou sugestão, logo mais abaixo tem a parte dos comentários. É só você escrever lá que eu te respondo. Valeu!